Olá, seguidores do Conexão Sundance, Razão de Aspecto Cinemação, Articínios, o Set, Cine Drive Out e Correio Brasiliense. Estamos aqui para a cobertura do 6º dia do festival, vídeo do 6º dia, e hoje foram mais 3 filmes. Porém, antes de falarmos do 6º dia do festival, faça como a Karine Telles. Oi gente, aqui é Karine Telles. Sigam o Conexão Sundance, cheio de informação sobre esse festival maravilhoso que tá rolando aqui. Agora que você já ouviu o conselho da Karine Telles, você se inscreve no canal, clica na sinetinha para receber as notificações dos próximos vídeos da cobertura do festival e aproveita e curte o vídeo agora no começo para não esquecer de curtir no final. Hoje foram mais 3 filmes, tentei 4, mas infelizmente não consegui a lista de espera de um filme surpresa que tinha aqui, mas ainda assim vi 3 filmes, um bom número, acredito eu, pro dia. O primeiro filme do dia se chama Beirute, um filme que tá aqui nas premieres mundiais, ele não tá disputando os grandes prêmios, mas neste ano teve uma mudança no festival e todos os filmes estão sendo apresentados, estão disputando o prêmio da audiência, o que é bastante interessante, então pode ser que ele seja premiado. Que é basicamente um thriller político, né, de espionagem. Ele é estrelado pelo nosso querido João Presunto, ou John Han, né, que não farei mais essa piada, porque depois que ele se apresentou hoje lá, eu descobri que o nome dele, na verdade, é John Han, e não John Han, como todo mundo costumava pronunciar, né? O nome do diretor vai estar aqui embaixo. Como filme de espionagem, é um filme bastante interessante, bem executado, apesar de ser convencional. O John Han faz um diplomata que trabalhava em Beirute em 1973 e depois de um evento trágico se retira, vai para a iniciativa privada e durante a Guerra Civil no Líbano, no início dos anos 80, ele é chamado de volta pelo governo dos Estados Unidos, pela CIA, pela NSA e pela Secretaria de Estado para participar de uma negociação de troca de reféns, certo? Então esse é o mote principal do filme, envolvendo todo o conflito do Oriente Médio, envolvendo a espionagem norte-americana, envolvendo o Mossad, envolvendo a questão palestina, o Yasser Arafat e tal, então todo esse processo. Como filme de espionagem de ação, né, ele funciona bastante bem, diria eu. Eu acho que a melhor comparação, só para vocês entenderem a lógica, é com os filmes baseados nos livros do John le Carré. Coisa, por exemplo, sei lá, O Espião que Sabia Demais, por exemplo, é o tipo de narrativa que nós temos aqui. Apesar de ele, no geral, ser bastante convencional, né? Ele tem uma história de espionagem convencional, com uma direção que é executada de forma convencional, apesar de funcionar bem, e com uma interpretação do John Han que, de certa forma, parece assim o Don Draper espião, né? Don Draper, para quem não sabe, era o protagonista de Mad Men, que foi o que alçou o John Han ao estrelato, certo? Então aquele mesmo jeito, assim, meio boêmio, bêbado, problemático, mas carismático, inteligente, difícil de lidar. Então é basicamente a mesma atuação aplicada a um diplomata envolvido em questões de espionagem. O que até não é típico do John Han, porque ele tem feito outros filmes com interpretações muito distintas. No ano passado mesmo teve um de ficção científica aqui no festival, que inclusive está disponível na NetNow e está na nossa lista de 10 filmes da NetNow que você precisa conhecer. Se chama Marjorie Prime, numa atuação bem distinta, né, do que ele faz no Don Draper. Mas aqui basicamente funciona, né, dá aquela ideia de um anti-herói charmosão, tá ali tentando resolver os seus dramas pessoais em busca de uma redenção, né, por meio do trabalho e enfrentando os obstáculos, né. Quem participa também, a atriz principal do filme é a Rosamund Pike, né, que faz uma diplomata americana que está lá trabalhando em Beirute. Uma das questões interessantes desse filme é que, para reproduzir o ambiente de Beirute, as locações foram todas feitas no Marrocos, né? Então encontraram, né, uma cidade no mundo que lembrasse um pouco aquela ambientação da Beirute destruída pela Guerra Civil, né? Então o filme é todo realmente muito bem produzido. É um bom filme, e é um filme de grande circuito, né? Com certeza, ele deve chegar aos cinemas do Brasil neste ano, né, sem nenhuma dúvida. É o tipo de filme para fazer bom público e que eu deixo aqui com a nota 4 de 5. O segundo filme do dia foi Puzzle, ou Quebra-Cabeça, ou Enigma, né? Mas tá mais para quebra-cabeça mesmo. Por quê? Porque realmente o filme trata, né, de quebra-cabeça, certo?
É um drama, né, interessante, sobre uma dona de casa. Tem talento para fazer quebra-cabeças e isso acaba mudando a vida dela, despertando ela para o mundo e fazendo ela questionar a vida que ela está tendo, o casamento, etc. A atriz principal, cujo nome vai estar aqui embaixo, tá numa atuação realmente primorosa. Esse filme é basicamente um estudo de personagem, então o filme depende essencialmente da atuação dela. E ela faz uma personagem, Agnes, né, que é a personagem principal, super contida, extremamente simplória na forma de pensar, na forma de agir, tem dificuldade, né, de expressar a sua insatisfação e a sua infelicidade. E a descoberta dela do talento com o quebra-cabeça, que acaba levando aquela vá atrás de um parceiro de quebra-cabeças para participar de uma competição, né, acaba desorganizando a vida dela, dona de casa, né, o tempo todo cuidando do marido e dos filhos, etc, etc, etc. Uma coisa que eu gostei muito no filme é que, apesar de ela ser claramente infeliz e ter um casamento infeliz, que basicamente marido e mulher, ela e o Louis, né, se definem como pessoas boas e decentes, não são necessariamente felizes, vejam só que coisa. Não se trata de um casamento abusivo, por exemplo. O marido dela, obviamente, é um cara machista, num sentido tradicional, espera que a mulher faça as coisas da casa, cuide dele, se dedique à família, mas você vê que isso acontece porque é a mentalidade dele, como ele foi criado, ele é um cara simplório, ele é limitado pela visão de mundo dele, ele é limitado pelos preconceitos, mas ele não é um cara maldoso, entendeu? Ele não é um cara que abusa da mulher, ele não é um cara que maltrata a esposa, certo? Ele é apenas um estereótipo de um homem antiquado. Acho que é isso que se pode dizer. E o filme se desenvolve muito bem. Eu acho que ele faz uma escolha excelente pro final do filme. Em momento algum ele apela pro melodrama. É um filme que tem um grande senso de humor, né? Mas que a graça, o humor e a graça estão nos fatos da vida real, como as coisas efetivamente acontecem, né? Como às vezes a gente fala coisas que são engraçadas no contexto, para quem está vendo de fora, mesmo sendo um momento trágico, ou quando você está dando uma má notícia, ou fazendo uma tragédia, sem que você esteja necessariamente forçando uma piadinha, né? Então, a construção do personagem e a execução do personagem torna a situação engraçada, né? Nos faz rir daquilo, nos faz achar algumas coisas ridículas, mas que não estão sendo retratadas de uma forma ridícula, estão sendo ali retratadas de uma forma muito natural. Bom, não é nenhuma oitava maravilha do mundo o filme, é um bom filme, é um bom drama, acho que é um filme que deve fazer algum sucesso nos cinemas, né? Não tenho a menor dúvida disso, e para o público médio, né, para o público que gosta de ir ao cinema, assistir um filme bom, que seja divertido e emocionante, sem ser apelativo, né, vai gostar muito de Puzzle, que fica, então, com a nota também 4 de 5. E o terceiro filme do dia, vou dizer para vocês, foi um filme que surpreendeu muito. Se chama Lords of Chaos, ou Lordes do Caos, ou Senhores do Caos, vamos ver como vão traduzir para o Brasil, que eu vi na sessão de meia-noite. É um filme baseado na história real do Mannheim, que é uma banda norueguesa que basicamente fundou o black metal, né, e mudou o estilo, né, de como se fazia o death metal, né, no final dos anos 80 até o início da metade dos anos 90. E eu realmente fiquei surpreso com o filme. Eu esperava muito menos, esperava que o filme pudesse ser bem ruim. E realmente ele superou muito as minhas expectativas, por diversas razões. Primeiro porque a história realmente é engajante, né? Basicamente conta a história toda, desde o início da adolescência, quando o Winston, né, ainda adolescente, resolve que é satanista e tal, e assume todo aquele discurso de roupa preta e etc., até com o final trágico, né, que acontece com os personagens principais, que se você quiser saber qual é antes do filme, você pode dar uma googada aí e pesquisar, porque eu não vou dar spoiler exatamente sobre o que aconteceu, ainda que seja um spoiler da vida real. E o filme, ele começa muito bem, na verdade, né? Ele começa na adolescência dos garotos, aquela história se formando, ele começa com um tom muito cômico. Para mim, particularmente, foi engraçado. Hoje eu com praticamente faltando 6 meses para fazer 42 anos, né? Assisto um filme sobre isso e fico imaginando o que a minha mãe, que Deus a tenha, né, devia pensar quando
eu tinha 15, 16, 17 anos, me vestia todo de preto e fazia aquele mesmo tipo de discurso que eles faziam na adolescência. Mas enfim, o filme começa, então, num tom cômico, né? Porque é engraçado, realmente, você vê os adolescentes com aquele tipo de discurso, aquela coisa. Mas ao mesmo tempo que o filme começa engraçado, ele vai num crescendo, se tornando sombrio, né? Mas isso é bem lógico, porque o filme vai ficando sombrio à medida que as coisas, na vida real, ficam sombrias, né? Então, o tom do filme acompanha realmente o tom da vida dos personagens. Né? Uma coisa que eu posso dizer, que é início da história, é que o primeiro vocalista do Mayhem, o primeiro vocalista da banda, se suicida. Né? Então, essa vai ser o primeiro evento trágico do filme. E até aquele momento o filme estava engraçado. Estava realmente engraçado até esse ponto. Só que chega o momento da cena do suicídio. Né? Então, como já tinha aparecido lá, os caras comendo ratos, cheirando animais mortos, ou matando gatos, por exemplo, para cultos a Satã. No filme, todo mundo tava dando risada. Quando chega a cena do suicídio do rapaz, tinha um único sujeito rindo. O cara corta os pulsos, não funciona, corta a própria garganta, não funciona, e o sujeito lá dando gargalhada, entendeu? Até que chega um momento que o cara dá um tiro na própria cabeça e ele calou a boca. Eu fiquei pensando, rapaz, você está louco? Por que diabos o cara tava rindo de uma cena de suicídio? Enfim, depois que isso aconteceu, o idiota calou a boca e não riu mais até o final do filme, apesar de ainda ter havido uma situação mais engraçada que outra. Acho que o grande mérito do filme realmente é a direção do filme e junto com a montagem, né? Que realmente pegaram uma história que era interessante e que poderia interessar só para um público muito específico, né? Sei lá, para adoradores de death metal, de black metal ou mesmo de heavy metal, ou pessoas que gostem de filmes sobre rock, e transformaram, na verdade, num thriller, numa história engajante, né, para o público geral. E o filme tem uma montagem bastante inteligente, assim, sabendo usar algumas sequências de memórias, algumas sequências de alucinação, algumas sequências de sonho, para ajudar a formar o contexto de quem são aqueles personagens, o que está acontecendo, as contradições entre eles, como o vilão se torna vilão, como o personagem principal, na verdade, tem muito mais camadas do que se imaginaria, né, em termos do estereótipo do personagem. Para vocês imaginarem um Mayhem, apenas para terem um visual, pensem no Marilyn Manson, né, que eu acho que é um pouco mais famoso aqui no Brasil. E o filme, até chegar no seu desfecho, né, que é o desfecho dos fatos, ele acaba realmente ficando muito sombrio e ele acaba sendo um filme de meia-noite exatamente por causa do gore, né? Ele realmente não perdoa, ele mostra violência explícita, ele mostra tudo que tem que ser mostrado, né? Não poupa o espectador e acaba ficando realmente um filme assustador, não sei se é a palavra, né? Mas ele choca bastante o público pelo visual de violência, pela escalada do que acontece entre aqueles personagens. Foi um filme que me surpreendeu bastante, eu estava esperando muito pouco, eu achava que talvez fosse ser o pior filme da meia-noite, um dos piores do festival, mas não, por incrível que pareça não. Esse posto até agora fica com o Nicolas Cage, né? no Mandy. E Lords of Chaos vai ganhar um surpreendente 4 de 5. Mas deixando claro que para gostar desse filme, você tem que ter estômago, certo? E talvez se interessar um pouco por música. Bom, então essa foi a cobertura do sexto dia. Continuem acompanhando aqui no YouTube do Razão de Aspecto, Facebook Razão de Aspecto, Twitter, @Razão de Aspecto, no Arte Cines, no Cinemação, no Cine Drive Out, o 7 e no Correio Brasileiro. Amanhã tem mais.